Olá! Hoje a gente vai fundo em um dos pilares mais fortes de praticamente todo o sistema religioso, o ritual do batismo. A ideia aqui é, sabe, desconstruir o símbolo para encontrar a realidade metafísica por trás de tudo isso. Bom, para a gente começar, vamos direto ao ponto. A gente ouve a palavra batizar o tempo todo, né? Mas será que a gente já parou para pensar o que ela realmente significa? Qual é a essência por trás desse termo tão conhecido? E olha só que interessante. Aqui está a virada de chave de toda essa nossa conversa. De um lado, o que todo mundo pensa. Imersão, né? Mergulhar na água. Mas, se a gente for na raiz da palavra, o significado original é outro. É inserção. É se tornar parte de algo. Guardem bem essa diferença, porque ela muda tudo. É a base para a gente entender o resto. Então, o nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro, a gente define o que é o batismo de verdade. Depois, a gente olha para o símbolo da água e como ele foi usado. Aí, a gente entra na realidade do espírito, desvenda um equívoco gigante sobre o fogo e, no final, a gente amarra tudo falando sobre o fim dos rituais. Beleza, vamos começar pelo começo. Afinal, o que é o batismo nessa perspectiva mais profunda, metafísica, que a nossa fonte apresenta? E aqui a gente chega no ponto central. O batismo de verdade, segundo essa visão, não tem nada a ver com um rio ou num tanque. É um evento metafísico. Acontece lá dentro, na alma. É aquele momento em que uma consciência é de fato inserida numa realidade existencial completamente nova. Tá, mas aí fica a pergunta: como é que uma coisa tão profunda, tão interna, virou um ritual físico? Pois é, a análise que a gente está seguindo aponta que o batismo na água acabou se tornando uma ferramenta de controle. E quando se fala em sistemas, a fonte está se referindo a essas estruturas religiosas organizadas, sabe? Com hierarquia, doutrinas e tudo mais. E a partir daí, a fonte destaca dois erros teológicos que ela considera bem graves. O primeiro é essa ideia de que a cruz não foi suficiente, ou seja, ensinam que o sacrifício de Cristo precisa de um complemento, um ritual para valer. E claro, atrelado a isso vem o segundo ponto, o medo. O medo de perder a salvação, que transforma o batismo numa obrigação, quase um carimbo no passaporte, entende? Essa citação da fonte resume a coisa toda de forma perfeita. A herança dos rituais, que veio de tradições antigas, simplesmente não faz mais sentido. Por quê? Porque o Criador veio em carne, morreu por nós, e isso por si só é autossuficiente. Não precisa de mais nada. Nenhum ritual pode acrescentar ou tirar valor disso. Ok? Então a gente deixou o símbolo de lado. Agora, vamos mergulhar na substância da coisa. Vamos falar da realidade do espírito. É aqui que o batismo de verdade acontece. E como é que funciona esse batismo espiritual? A fonte descreve como um processo em dois passos. O primeiro é morrer para o sistema. É ser batizado na morte de Jesus, o que significa abandonar as estruturas antigas. O segundo passo, claro, é a ressurreição em Cristo, ou seja, participar de uma vida completamente nova. É uma jornada interna, uma transformação profunda mesmo. Mas e a água que tanto se fala nas escrituras? Bom, a proposta aqui é que não é água de verdade, água física. A verdadeira água, nesse contexto, é a água da palavra. A lógica é a seguinte: o Espírito traz a palavra, certo? E a palavra é vida. Então, o Espírito e a palavra têm a mesma essência. Logo, ser batizado no Espírito é a mesma coisa que ser imerso, ou melhor, inserido na palavra. Agora a gente chega num ponto polêmico. Talvez o mais controverso e, segundo a fonte, o mais mal interpretado de todos, o famoso batismo com fogo. E a pergunta aqui é bem direta e ela mexe com uma crença muito forte, principalmente nos meios pentecostais. Afinal, esse tal batismo com fogo é uma bênção que se deve buscar? Um poder a mais? Ou seria um juízo que se deveria temer? Olha só o contraste. O que se ensina por aí é que o batismo com fogo é uma bênção, um poder que vem sobre os fiéis. Só que a análise da fonte, olhando lá para Mateus 3, diz o contrário. Diz que esse é, na verdade, o batismo do juízo. Ou seja, não é para os justos, é para os ímpios. É o fogo do juízo que o Messias traria. De onde veio toda essa confusão? Segundo a fonte, de um erro de interpretação de um texto lá de Atos 2. O erro é sutil, mas é crítico.
O texto não diz que as línguas eram de fogo, como se fossem feitas de fogo. Diz que eram como de fogo, ou seja, parecidas com fogo. É uma comparação, não uma descrição literal. Essa pequena palavrinha como muda tudo. Bom, juntando todas essas peças, a gente chega numa conclusão que parece bem lógica, né? A gente sai das cerimônias externas e entra numa realidade que é interna, que é de consciência. E aqui está a tese central de toda essa análise. O batismo real, o de verdade, é um evento ao mesmo tempo cósmico e superpessoal. É a inserção da nossa microconsciência na macroconsciência do Criador. Então, no fim das contas, depois de passar pelo batismo na água, no espírito e no fogo, a conclusão da fonte é uma só. Existe só um batismo que realmente importa, é o metafísico. Todos os outros são ou um símbolo, uma sombra desse evento real, ou, no caso do fogo, um grande mal-entendido. E a gente termina com essa reflexão final da fonte, que é bem forte. Ela diz que o batismo real não é algo que depende de um ritual ou de outra pessoa. É um estado de consciência. E a citação é direta. Se você já morreu para o sistema e vive para o reino, você já está batizado no que realmente importa. Fica aí o pensamento.